Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Val Salene. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, onde eu costumo compartilhar um pouquinho da minha rotina diária, um pouquinho também dos meus trabalhos artísticos, onde eu dou dicas, onde eu mostro também um pouquinho da minha rotina pintando, desenhando. E hoje eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês a pintar um vasinho de cerâmica com a temática orgânica. Pode ser um vasinho assim, nesse modelo, mas qualquer outro tipo de vaso serve. Qualquer modelo, qualquer tamanho. Eu vou ensinar uma pintura aqui simples, que qualquer um vai conseguir pintar. Só seguir aqui o passo a passo que eu vou ensinar. E para quem tiver interessado em aprender um pouquinho mais sobre a pintura orgânica, eu vou deixar aqui também linkado esse vídeo aqui que fala sobre a pintura orgânica em vasinhos, que é um curso que eu mesma fiz, que eu mesma idealizei com todos os meus conhecimentos que eu adquiri ao longo aí de mais de 30 anos pintando, desenhando, criando. E consegui criar um material bem detalhado, com passo a passo da pintura orgânica em vasinhos, mas que com as técnicas e os materiais que vocês vão usar nesse curso, com as técnicas que vocês vão aprender, vocês vão conseguir pintar qualquer tipo de superfície. Madeira, tela, plástico, qualquer tipo de superfície, porque a técnica é a mesma e os materiais também, tá? Então vamos lá, vou ensinar aqui na prática passo a passo para pintar um vasinho de cerâmica com a temática orgânica. Vamos lá? Bem, primeiro o que você vai precisar? De um vasinho de barro, né? Ou de cerâmica, como alguns gostam de falar, é a mesma coisa. Pincéis, pode ser os pincéis que vocês têm aí ou que seus filhos usam para pintar. Nessa primeira fase, não precisa investir em material. Vamos usar o que vocês tiverem em casa. Tinta pode ser tinta de parede, restinho de tinta de parede que vocês tenham em casa, pode ser tinta acrílica, qualquer tinta de artesanato ou tinta de parede. Pode ser tinta PVA ou tinta acrílica, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer no vaso, o que que é? É passar uma base branca com a tinta PVA branca. Essa é a base que a gente sempre vai usar nos vasinhos. Para que serve essa base, Val? O vaso, como é de cerâmica, como é de barro, ele costuma absorver totalmente, né? Chupar totalmente a tinta que a gente passa aqui nele. Então, se você passar essa primeira demão de tinta branca, as próximas tintas que você usar não vão ser tão rapidamente absorvidas assim. Você vai conseguir meio que economizar a tinta que você vai usar para fazer a pintura mesmo orgânica aqui, se você passar essa base branca primeiro. Vou pegar a tinta que eu já tenho aqui preparada como base, que é a tinta PVA, e vou passar em toda a superfície do vaso. Tá vendo como é que absorve rápido? Ó, absorve muito rápido. Então, se você não passa essa base, isso ia acontecer com a cor que você quer usar aqui, com a tinta que você quer usar aqui para fazer a pintura. Então, você já evita ter que passar várias demãos com as outras tintas coloridas que você vai pintar no vaso quando você usa essa base aqui com a tinta PVA. É uma dica simples que funciona muito. Espalha bem, né? Não deixa acumular, para ficar uma pintura bem uniforme, bem lisinha. Procura também escolher um vaso de cerâmica com um acabamento bom, como esse daqui, que tem a superfície bem lisa. Isso faz diferença, fica um resultado mais bonito, sabe, no final. E às vezes, as pessoas que me acompanham lá no Instagram, que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, o Instagram profissional, eles me perguntam onde eu compro meus vasos, porque o acabamento é tão bom e às vezes os vasinhos que eles encontram para vender na internet ou em algum outro fornecedor físico, o acabamento não é tão bom assim. Mas eu já vi vendendo na Shopee, já vi vendendo em algumas lojas na internet, vasos de cerâmica com acabamento muito bom. Esse daqui é de um fornecedor aqui do Rio de Janeiro, porque eu moro aqui. E ele me entrega aqui no meu endereço. Então, para quem for do Rio de Janeiro, eu até posso passar o contato, mas ele também só vende grande quantidade. Não adianta querer comprar 10 vasinhos, 20 vasinhos, que ele não vai vender. Vende grandes quantidades. Aí, quando eu compro, eu já renovo meu estoque. Compro vaso para o ano todo.
senão para ele não é vantagem, porque ele trabalha com lojas grandes que vendem vasos também, revendem, né? Revendem os vasos dele. Então, para ele não é interessante vender pequena quantidade. Mas pela internet você encontra ou em alguma casa de plantas, que venda plantas, produtos para plantas. Isso em qualquer lugar tem, né? Aqui na minha cidade tem vários lugares assim. Eu também já comprei em lugares assim. E tem uma variedade grande de modelos de vasos, de tamanhos. Também é bem legal procurar nesses lugares, que costuma ter um preço bom. Aí a gente passa por dentro também, porque depois eu vou fazer uma pintura por dentro e vou impermeabilizar no final todo o vaso. Então, eu já passo aqui por dentro também, porque ajuda quando eu for fazer a pintura interna. Tento escolher um pincel grosso, assim, um pincel mais robusto para fazer a pintura dessa base. Passei a base em todo o vasinho. Já está seco, porque seca muito rápido, como eu falei, a cerâmica absorve uma rapidez muito grande a tinta que você passa nela, mas as próximas camadas ela vai absorver rápido, mas não tão rápido como ela absorveu essa primeira camada. Eu vou fazer uma pintura com uma paleta azul, tá? A cor predominante dessa paleta vai ser o azul. Passamos a base em todo o vasinho, por fora e por dentro. Agora eu vou pintar o fundo com a cor que eu quero. Qual é a cor que eu quero para esse fundo? Eu quero uma tonalidade clara, assim, tipo um begezinho. Esse tom aqui que eu vou usar é o Areia, da linha Nature Colors, da Acrylex. É uma tinta fosca. Eu vou deixar as cores que eu usei aqui, a tinta e as cores, na descrição do vídeo, tá? Então esse aqui é o tom Areia que eu vou passar em todo o fundo do vaso, em toda a superfície aqui. Vou cobrir tudo com esse areia. Eu vou usar o mesmo pincel que eu usei para pintar a base, porque é um pincel mais larguinho, tá vendo? Pode ser uma trincha também, ou um pincel assim, mais larguinho. Espalhando bem a tinta. Tá vendo? Esse areia é um tom bem clarinho, porque ele vai ficar bem bonito fazendo uma composição com azul, que como eu falei, vai ser a cor principal dessa paleta que eu escolhi para pintar esse vasinho. Vamos pintar toda a superfície do vaso novamente, mas agora essa tinta aqui, ela não está sendo assim tão rapidamente absorvida pela cerâmica, porque eu já tenho essa base aqui que eu passei primeiro. Então eu meio que economizo as tintas subsequentes que eu uso sobre essa base. Pintamos o fundo. Ela vai secar rápido também, vai absorver rápido, mas não tão rápido como se eu não tivesse usado nenhuma base aqui primeiro. Essa base que a gente usou branca já dá uma segurada nessa absorção, faz com que ela não seja tão rápida assim. Daqui a pouco aqui embaixo já vai estar seco e a gente segura aqui para poder pintar essa parte aqui de cima. Ver se está tudo bem espalhadinho, porque isso faz com que a pintura fique bonita, uniforme. Se borrar um pouquinho aqui, tá vendo? Borrou um pouquinho aqui, eu não consegui pintar a borda certinho aqui. Aqui borrou um pouquinho, mas não tem problema, porque quando eu entrar com essa cor aqui, que eu vou usar aqui nessa parte, eu vou fazer uma pintura de baixo para cima, então eu vou conseguir esconder esses borradinhos aqui que ficaram da borda, quando eu pintei por dentro, tá?
Tudo é prática, gente. A gente vai praticando e cada trabalho que a gente faz, conforme a gente vai vendo que a gente está progredindo, a qualidade do nosso trabalho também vai melhorando. Como tudo na vida, tudo é prática. A gente precisa praticar tudo, tudo na vida. Tudo aquilo que a gente quer melhorar, né? Seja um trabalho que a gente faça ou até mesmo nossas qualidades, né? Nossas virtudes, nossas emoções, nossas habilidades. A gente tem que ir treinando, praticando, porque um dia a gente chega lá. Acabei a pintura, a primeira tinta que eu usei é esse areia, que eu fiz em todo o fundo, preenchi todo o fundo da peça e a borda interna também do vaso. No caso, esse vasinho aqui tem essa borda. Se você usar um vaso que não tenha borda, você pode fazer a pintura até aqui. Um vaso como esse aqui, ó, por exemplo. Um vaso como esse aqui. Você vai fazer a pintura até aqui e pintar aqui, essa parte. Do lado de dentro, você já vai usar outra cor. Agora, vamos começar a fazer as formas orgânicas. Porque na pintura orgânica, primeiro a gente faz as formas orgânicas. Depois, a gente pinta as formas botânicas, que são as folhagens, os galhos, as flores. Mas primeiro a gente vai fazer as formas orgânicas que a gente deseja fazer na pintura, para numa próxima etapa a gente fazer a pintura dos elementos botânicos. Então vou começar com algumas formas orgânicas aqui, usando esse cinza claro. Esse cinza eu fiz, tá? É uma mistura que eu fiz, peguei um cinza mais escuro que eu tinha aqui e misturei branco. Então é um cinza claro, tá? É um cinza claro. Vou usar um pincel assim arredondado, ó. Então, gente, ó, pintei a primeira forma orgânica aqui no vaso. Como é que eu fiz essa forma aqui? Como é que eu pintei? Parece um U, não parece? Uma vogal U? Exatamente. Tá meio tortinho, não tá certinho. Porque pintura orgânica é isso. É a simetria, não precisa se preocupar de ficar tudo certinho, tudo simétrico, porque a forma orgânica traz essa liberdade. Pintura desestruturada, fluida. Então a gente começa aqui, ó. Começa aqui em cima, na borda. Aí vai, desce até aqui. E termina aqui preenchendo toda a forma com esse tom cinza. Eu pintei, depois se eu achar que tem necessidade de passar a segunda demão, eu passo. Mas eu acho que não vai precisar, porque essa tinta aqui tá meio grossinha, então a cobertura dela é melhor. Porque quando a tinta tá mais rala, geralmente a gente precisa passar duas demãos. Mas quando a tinta tá mais grossinha, e é uma tinta que tem uma cobertura boa, né? Porque tem tinta que não tem uma cobertura boa e outras têm uma cobertura melhor. Essa tem uma cobertura boa, essa tinta aqui que eu fiz, né? Que eu falei para vocês que eu misturei um cinza escuro com branco, mas eu usei duas tintas com uma cobertura muito boa. Então, como ela tá também numa consistência mais grossa, eu não vou precisar passar a segunda demão. Finalizei aqui bem no iniciozinho dessa viradinha aqui da borda. Essa é a primeira forma orgânica. A outra eu já vou fazer aqui embaixo. Essa eu fiz aqui. Agora a outra da mesma cor eu vou fazer aqui. Eu vou começar ela aqui. Só que eu vou fazer ela um pouco diferente. Essa aqui vai ser uma forma mais sinuosa. Aqui, ó. Aqui tá aquela cinza, né? A formato de vogal U. Aqui dei um espaço de uns 2 dedos e comecei a outra forma orgânica, usando a mesma tonalidade. Aí eu fiz tipo como se fosse um morrinho, um morro, ó. Comecei aqui e terminei aqui. Agora, primeiro a gente faz o contorno, né, que fica mais fácil, mas quem não sentir segurança em fazer direto com o pincel, pode usar um lápis para fazer o desenho das formas antes de pintar, tá bom? Porque se errar, dá para apagar, fazer de novo, até chegar no tamanho que você acha melhor. É mais ou menos isso, tá? Como eu falei, não precisa ter aquela preocupação extremada de fazer certinho, exatamente como eu estou fazendo aqui. É uma forma sinuosa.
Fez uma forma sinuosa aqui, pinta ela toda, estica bem a tinta. Então eu fiz essa aqui, aí virei o vaso um pouquinho e fiz a outra, como se fosse do outro lado do vaso, eu fiz essa daqui. De cinza eu só vou usar isso, tá? Agora eu vou usar um azul clarinho. Não chega a ser um azul bebê, mas é um azul bem clarinho, que eu também fiz essa mistura. É só você pegar um azul qualquer e misturar branco, até ficar nessa tonalidade aqui, que é um azul mais claro. Tá? Então faço um azul mais clarinho, que eu vou usar aqui para contornar essa forma orgânica que eu fiz por último. Mas eu não vou usar o mesmo pincel, vou usar um pincel redondo, mas um pincel mais fino. Eu comecei aqui com ele mais grossinho e fui afinando, depois deixei mais grosso aqui, fui mudando a espessura dele no decorrer aqui da extensão da forma orgânica, tá? Então não precisa fazer aquele contorno certinho, se quiser também pode, tá? Tô falando que a gente tem essa liberdade na pintura orgânica e quando você usa mais as formas irregulares, fica mais de acordo ainda com essa temática orgânica, dá mais essa sensação de fluidez que a gente quer muito que esteja presente na pintura orgânica. Então eu fiz esse contorno aqui de azul, um azul mais claro. Agora eu vou usar esse mesmo azul aqui, porque o que acontece? A gente tem que ir distribuindo as cores pela pintura de maneira que fique equilibrada essa distribuição. Então eu não vou centralizar esse tom de azul aqui, por exemplo, todo aqui nessa parte. Se eu usei esse azul aqui, agora eu vou usar lá atrás. Lá atrás. Ó, eu fiz aqui, aí eu viro o vaso, vou colocar essa forma orgânica azul aqui agora, se sobrepondo a essa outra forma orgânica cinza que já está pintada. Então a gente pega de novo esse azul, agora eu vou usar de novo aquele pincel redondo mais grossinho e vou fazer uma sobreposição de formas orgânicas. Não vou fazer muito grande, é tipo a letra O meio irregular, tá? Lembra um círculo, mas um círculo irregular. Tá vendo? Sobre essa forma orgânica cinza, eu coloquei esse mesmo azul que eu usei nesse contorno, eu coloquei nessa forma orgânica aqui, sobreposta a essa outra aqui. Essa sobreposição também fica bem interessante na pintura orgânica. Agora eu vou fazer outra forma orgânica usando um azul meio Tiffany. Esse aqui é um azul Tiffany da Full Color. Tinta PVA para artesanato Full Color. Azul Tiffany. Comparando com esse daqui, ó, dá para ver a diferença. Ó. Esse aqui tem só azul na composição, esse aqui já tem um pouquinho de verde. E onde eu vou fazer essa outra forma orgânica com esse tom aqui? Vou fazer sobre essa forma orgânica que eu pintei aqui, sinuosa, cinza com esse contorno azul. Eu vou fazer ela bem nesse espaço aqui, pegando um pouco da borda e pegando um pouco aqui da parte de baixo. Vou fazer uma forma tipo um círculo também.
usar esse azul escuro aqui em algum outro momento aqui na pintura, tá? Porque eu sempre gosto de repetir o mesmo tom pelo menos 2 vezes, que eu acho que isso traz uma harmonia maior para a pintura. Então, terminamos essa etapa das formas orgânicas. Agora, vamos iniciar a etapa da pintura das formas botânicas e vamos fazer uma folhagem, começando aqui e terminando aqui. Vamos fazer ela inclinada, começando aqui nessa forma orgânica cinza e terminando aqui nessa outra forma orgânica cinza. Eu vou fazer a pintura e vocês vão ver que é fácil, tá? Aceitem o desafio, façam, o importante é botar a mão na massa, sem medo, façam o desenho a lápis, se vocês acharem melhor, não tem problema. E eu vou fazer essa folhagem com um tom de azul um pouco mais escuro. Se vocês não tiverem um azul escuro, é só pegar o azul que vocês têm e misturar um pouquinho de preto, que vai ficar um azul mais escuro. Falou?